tecido, como por exemplo tendão, duramata, periósteo, peritônio, entre muitos outros. E ela é um meio que possui muitos benefícios, como por exemplo efeitos antimonogênicos, antisséptico, de desidratação, além do que o principal deles é que ela consegue preservar as características do tecido. E esse tipo de método, ele é relativamente simples de ser feito e também relativamente barato. E os materiais que eles são colocados ali dentro desse meio, eles são utilizados para enxertos, para trazer como suporte para aquele tipo de tecido poder se regenerar aos poucos. E diferentes defeitos de traqueia possuem tratamentos que cientistas começaram a estudar. Um deles, por exemplo, é quando se pega um fio de aço e ele é envolvido em duramata e ele fica naquela traqueia no período de 12 dias. Só que foi observado que aquela traqueia ela começou a ter uma constrição, dificultando a respiração, possivelmente por conta do granuloma. E isso não seria muito indicado para o tratamento, principalmente utilizados para tratamentos de humanos. Já outros cientistas optaram por outro tipo de tratamento, no qual eles retiraram 4 anéis traqueais e colocaram 4 anéis traqueais homólogos, no qual já se obtiveram resultados muito mais positivos, porque houve um ligeiro estreitamento daquela traqueia, em compensação não houve necrose nem rejeição daquele tecido, fazendo com que os cientistas tivessem a noção de que sim, é possível que se tenha tratamentos utilizando esse tipo de material para que consiga se reparar aquelas traqueias, porque os 4 anéis traqueais eles não foram rejeitados, além do que o epitélio daquele animal ele conseguiu se regenerando graças à presença da cartilagem de coxal, que foi sim conservada naquela glicerina. E outros cientistas já começaram a querer observar o efeito e o comportamento daquele injeto num certo período. E para isso eles pegaram 30 cachorros num período de 60 dias para poder fazer com que eles observassem justamente do início até o fim. E no início, aqueles cachorros eles apresentaram inflamação, mas que depois, no final, eles já estavam muito bem adaptados, não rejeitaram aquele material e não tiveram nenhum tipo de sequela. E diante de tantos resultados positivos e de diferentes cientistas, começou então a testar agora utilizando o método de traqueoplastia a fim de avaliar a viabilidade dessa membrana biológica que está sendo estudada. Em relação aos materiais médicos, foram considerados 4 cães adultos, machos, de raça não definida e que pesavam de 12 a 18 quilos. Todos os animais apresentavam um defeito traqueal que foi reparado com um retalho de pericárdio equino conservado em solução de glicerina a 98% por um período de 11 anos. Ou seja, para a produção do defeito traqueal, foi feita uma incisão na pele na região cervical em que 4 anéis na extensão de 1/3 do diâmetro da traqueia foram parcialmente retirados. Depois, para restaurar essa lesão, foi feito um implante de um retalho de pericárdio equino no mesmo local. Dessa forma, depois de todos os procedimentos cirúrgicos terem sido reparados, no 7º dia do período pós-operatório, os animais tiveram suturas retiradas da sua pele e após 75 dias de observação, eles foram sacrificados com a superdosagem de tiopental sódio. Por fim, os segmentos de traqueia cervicais, os músculos que cobriam a região e as estruturas adjacentes foram retiradas em bloco para uma análise macro e microscópica que permitisse avaliar a eficácia do procedimento. Partindo agora para os resultados, a conservação foi bem eficaz em relação à proliferação de fungos e bactérias. Também o pericárdio, ele sofreu uma boa reidratação quando imerso na solução de cloreto de sódio e na cirurgia houve uma boa exposição traqueal, além de no pós-cirúrgico os cães apenas terem sofrido com a tosse. Do ponto de vista macroscópico, o implante foi bem aderido às regiões adjacentes, o lumen traqueal foi diminuído e houve uma proliferação da mucosa. Já na parte histológica, o implante foi substituído por tecido conjuntivo fibroso e também houve uma substituição do tecido da mucosa por revestimento epitelial. E esse epitélio ele se apresentava metaplásico com várias camadas celulares. Além disso, também não tinha a presença de células caliciformes. Agora, partindo para a discussão, complementando os resultados apresentados pela Sofia
que o organismo do animal incorporou completamente o enxerto com o pericárdio do equino, de equino, e foi substituído esse enxerto pelo tecido conjuntivo fibroso. Isso vai demonstrar que o enxerto com o pericárdio ele tem um bom suporte para o crescimento do tecido traqueal do próprio animal. Ademais, a gente também foi observado que a questão epitelial, do tecido epitelial, em que houve uma metaplasia, alterando o que seria o normal do tecido traqueal, e essa metaplasia é a substituição de um tipo de célula madura por um outro tipo de célula madura. E isso, na traqueia, significa que o tecido epitelial que foi estratificado, ele foi substituído pelo tecido pavimentoso estratificado. Mas, apesar dessa alteração, foi observado uma boa adaptação e uma tendência a voltar ao padrão normal respiratório da traqueia. Agora, partindo para a avaliação da conservação da glicerina, no estudo presente trabalhado, a glicerina ela foi conservada durante 11 anos. Em estudos anteriores a esse, teve um estabelecimento de pelo menos 30 dias em conservação de glicerina para que a conservação desse composto fosse eficaz e trouxesse um benefício para o enxerto. No entanto, ainda não havia nenhum parâmetro de tempo máximo. E como esse estudo ele trabalha com a conservação durante 11 anos, é um tempo sim muito significativo. E por isso ele trouxe o parâmetro do que poderia ser o tempo o que poderia ser o tempo máximo de conservação, que seria os de 11 anos. E apesar desse longo período, ele ainda teve sim uma ação antibacteriana, antifúngica e antisséptica. Então sim, mesmo apesar de um período muito longo, ele ainda é capaz de fornecer a sua função de forma adequada. E todos esses fatores mostram a eficiência da utilização tanto do pericárdio quanto da glicerina para traqueoplastia. Em conclusão, verificou-se que o tratamento da traqueia, o tratamento de defeitos na traqueia em cães utilizando pericárdio equino conservado em glicerina 98% foi sim eficaz de acordo com as condições descritas no artigo. Muito obrigada!